voltou a crescer. As coisas vão mudando, tá? Esse filme é para vocês entenderem que, assim, para tirar essa quantidade de cera dentro da orelha, é muito ceruminolítico, tá? A segunda orelha que eu vou apresentar para vocês é a orelha que tem essas bolinhas aqui dentro, que, de novo, lembrando de novo, né? Ainda bem que o evento é em homenagem ao professor Larson, ele criou o termo formação em sagu. Quando você olha essas bolinhas, parece que a orelha está cheia de sagu. Isso é o tal do eczema. Fora é o eczema. Pavilhão auricular tem eczema. O que que é eczema? É eritema, descamação e pode ter um pouquinho de hiperqueratose. O que que é eczema? É um conjunto de três coisas. E dentro da orelha não faz eczema, faz essas bolinhas que a gente convencionou chamar de formação em sagu, ou a gente também pode internacionalmente chamar de formação de caviar. Então, quando você põe o otoscópio, tem um monte de bolinha, esse cara, se você já tiver descartado o Otodex, esse cara é alérgico. Que alergia? As três. DAP, alergia alimentar e dermatite atópica, tá? Olha o eczema aqui, ó. Um pouco de hiperqueratose, pode ter um pouco de edema, tem descamação, às vezes não, depende se foi limpo ou não foi limpo, e eritema. Isso é o termo eczema, né? E a gente diz que otite eczematosa é alérgico seguramente. Sempre descarta a sarna, pelo amor de Deus, tá? Esse cara tá de frente ou tá de lado? Dá uma agonia, né? É uma otite alérgica ou é uma otite por malacésia? Ou é uma otite por bactéria? É uma otite alérgica, né? Você tem que olhar uma coisa e enxergar outra. Olha o que está escrito aqui nesse paper. A mais importante causa está listada na tabela 1. Tem uma tabela aí no trabalho. A alergia é a mais comumente envolvida em crises, né, em gatilhos, e pode responder por 75% de todos os casos. Então, de 10 animais que entrar com otite na sua clínica, 7,5, né? 8, na verdade, ou 7, tem alergia. E aí eu pergunto para vocês, qual é a alergia mais comum no nosso meio? Dermatite atópica. E aí vem a história. Se o cara tem dermatite atópica, ele tem cura? Não. Consequentemente, a orelha dele vai ficar curada? Não. Talvez essa seja o grande lance para quem não está acostumado com otite, tá? Outra coisa que a gente não sabe explicar é isso aqui. Eu adoro esse filme. Dá uma olhada nesse Shih Tzu. Ó. Orelha direita, maravilhosa. Orelha esquerda, eczema, descamação, hiperqueratose, eritema. Por que que esse cara tem uma otite só de um lado alérgica? Até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação bacana para isso, mas acontece com frequência. Então também ficar bastante de olho nisso. O que que tinha esse cachorro? Dermatite atópica. Ele tem um eritema. O que que tem esse cachorro? Dermatite atópica. Ele tem um eczema e já tem começo de hiperpigmentação. O que que tem esse cachorro? Dermatite atópica, edema e eritema. O que que tem esse cachorro? Dermatite atópica, eczema. O que que tem esse cachorro aqui? Dermatite atópica. E esse é o mesmo aqui, ó. Só está mais próximo. Todos têm dermatite atópica em diferentes níveis, em diferentes graus de evolução. Lá dentro, é isso que você vê, que a gente chama de formação em caviar ou formação em sagu. Gente, olhou esse epitélio redilhado ou enredilhado, também pode falar, ou essa formação, entre aspas, em sagu, esse cara é alérgico. Ao quê? Não sei, ele é alérgico. Aí vem a nossa grande missão de alergia alimentar, dermatite atópica. Hoje, praticamente, num animal de bom padrão, a DAP é uma coisa que cada vez a gente vê menos. Aí depende do teu público, né? Às vezes não é nem questão de falar de dinheiro. Às vezes o cara tem uma casa de campo com 5 cachorros. Aí esse cachorro está mais exposto a pulga, carrapato. Mas, no geral, hoje, um cliente de bom padrão, que frequenta a banhitosa, que frequenta a clínica veterinária, ele tá colocado num bom programa de controle parasitário. Então, a gente tem visto muito menos DAP.
né? E tem visto muito mais cães atópicos. E a mais rara sempre foi a alergia alimentar, mas curiosamente, alguns animais com otite de repetição têm alergia alimentar. Por isso que a gente tem que investigar todas as alérgicas quando a gente tem um tipo de otite desse. Olha lá, o tal do sagu. Olha como que era de verdade, ó. Otite, olha o saguzinho passando aqui, e lá no fundo, estenose total, não tem mais passagem. Então, é uma otite alérgica, eczematosa, que evoluiu para uma hiperplásica, ou o americano chama de proliferativa. Fechou a orelha. Será que vai dar para abrir? Né? Daqui a pouco a gente discute isso. Olha lá. E o epitélio redilhado, ó. O epitélio parece que tem uma rede, tem uma malha, um véu por cima do epitélio. E o tímpano está inflamado. Isso chama miringite, inflamação do tímpano. Então, esse é um cachorro alérgico que vai cronificar, mas por enquanto a passagem dele é grande. O epitélio está todo irregular, redilhado, mas ainda tem passagem e ainda tem um tímpano um pouco sofrido, é verdade, mas não tem otite média. Provavelmente é só uma otite externa que está cronificando, tá? Eu vou ter que fazer histologia, é obrigatório. E aí eu digo para vocês, é melhor ter um microscópio na clínica. É melhor ter um microscópio na clínica. Ah, Ronaldo, eu não tenho. Posso mandar para fora? Obviamente que sim. Células de descamação, muitas. Malacésia, muitas. É a cara da alergia. Começou a ter cocos. Ainda é uma otite alérgica, mas o ambiente ficou legal. Vocês já sabem isso, é moda também. O ambiente ficou inflamatório e legal. Acontece a tal da disbiose. Aí vem a disbiose, começa a infecção. Como que eu trato? Com corticoide? Sempre. Com limpador? Então, antes eu limpo. Lembra? Agora eu trato. Antibiótico? Antifúngico. Esse talvez seja o momento da gente entender o que a gente está vendo, né? O que eu uso? Então, se eu tenho essa otite, vamos junto. Se eu tenho esta otite, ó, eu gostaria muito que vocês colocassem no chat, mas muito, muito, muito com força. Esse tipo de otite, que eu tenho inflamação e bastante descamação. A pergunta vem para o chat. Se alguém puder responder, eu fico feliz. Eu preciso usar para essas duas situações antibiótico? Sim ou não? Vou dar 5 segundos para a gente não ficar aqui esperando à toa. Não. Gisele respondeu não. Ana Cristina, não, graças a Deus. Esta aqui que tem malacésia. Ó, parou. Vou botar pontinhos aqui para dividir o chat, ó. Pontinhos. Essa aqui que tem malacésia. Eu preciso usar antibiótico antibacteriano? Sim ou não? Não. Alguém escreveu antifúngico. Perfeito. Perfeito. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. Mas, por hora, eu vou deixar aberto. Sou sua ex-aluna. Ainda bem, hein? Pois senão eu te bato, hein? Você sabe que eu sou bravo. Vamos lá. Vou deixar aberto o chat. Vou deixar aberto o chat. Mas eu ainda não tenho no mercado um produto só com corticoide. Olha o ainda, hein? Vocês vão ver já já a novidade. Então, vou deixar o chat aberto. Desses produtos que eu vou mostrar agora, quais vocês escolheriam para tratar? Eu vou, pera, calma, não responde, não responde. Essa é a tela. Eu tenho uma, eu tenho uma, tenho bastante malacésia. Essa é a tela e tem essa outra tela aqui. E tem essa outra tela aqui. Tem tudo isso para usar. Agora eu pergunto para vocês. Escolhe um para tratar aquela orelha com malacésia. Posatex alguém escreveu.
A André escreveu a primeira tela. Neptra escreveram. Panolog, Neptra, gostei. Agora tá girando o que eu queria. Então vamos lá. Eu vou dar minha Zelotril, aí, ó. Então eu vou falar. Vou falar quem eu acho que acertou, tá? Nenhum. Como nenhum, Alexandre? Para. Aí você me ferra, meu. Ó, eu usaria Natalene? Pode. Eu usaria Panolog? Pode. Eu usaria Otomax e Exotic? Já não gostaria. Pode usar o Neptra? Pode. Todas as vezes, nós estamos usando à toa um antibiótico. Então, se eu vou usar à toa porque eu só tenho malacésia, eu vou optar pelos de primeira escolha. Então, quem respondeu Posatex e quem respondeu Zelotril, não, porque nós estamos falando de quinolona, ok? Não tem certo nem errado, gente. Tem assim, por quê? Vamos tentar justificar. Agora, olha essa tela aqui. Eu já tenho um monte de cocos. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Então, agora que eu já tenho cocos, eu posso, de novo, usar os de primeira escolha. Aí, talvez o Exotic e aí, talvez o Otomax, eles agora entrem, tá? O Alexandre está dizendo, mas todos têm antibiótico. E antibiótico para a malacésia? Não, Alexandre. Então, você manipula. Pode manipular. Mas do que tem no mercado, que tem estabilidade, comprovação científica, a gente todos ainda tem antibiótico. Portanto, a gente, se tiver que usar um antibiótico desnecessariamente, a gente opta pelos de primeira escolha, que são os que não vão agir em cima das pseudomonas. Então, se você quiser usar algo sem antibiótico, e você está certo, você vai ter que manipular. Mas eu não tinha te dado essa opção na tela. Então, nas opções que eu te dei, eu não usaria as quinolonas e não usaria a gentamicina quando eu tenho só malacésia. Quando já aparecem cocos, aí eu já usaria a gentamicina e a neomicina e o florfenicol, que é o Neptra. Mas eu ainda não usaria a terceira tela por enquanto. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Né? Se alguém entendeu, me dá um joinha aí, tá? Só para entender a linha de raciocínio, que vai ficar mais complexo ainda. Qual é o tempo de tratamento que eu posso fazer com esses produtos? Eu vou deixar o chat aberto aqui, eu não me incomodo com o chat. Se vocês quiserem escrever, não tem problema. Vou deixar aqui no cantinho. Qual é o tempo? Você falou de corticoide, se o paciente tiver demodésica? Ah, não, mas aí da sarna, não. Nós estamos falando das alérgicas, tá? Sarna, sarna. Tá? Sarna, a gente hoje usa uma isoxazoline e já era, tá? Qual o tempo de tratamento que eu vou fazer para esses caras? Se eu estou falando de otite eczematosa, qual o tempo de tratamento que eu vou fazer para esses caras? Para sempre. Agora, vem aqui quem foi o que discordou de mim. Aí vem o Alexandre. Então, Alexandre, aí tudo na vida é uma opção, né? Vamos usar para sempre o quê? Vamos discutir isso, tá? Então, isso aqui é um slide do Tim Nuttall, uma apresentação, né? E aí o Tim Nuttall, ele fala que melhor é você ter a curva amarela, pode ler aqui do lado, do que a curva vermelha. O que é a curva vermelha? Cada vez que eu aumento a inflamação, eu uso um remédio, melhora a inflamação, ele volta, melhora, ele volta. Qual é o problema da orelha? Ela é envolta por cartilagem. Se você ficar fazendo processo inflamatório de repetição, vai ter fibrose e calcificação da orelha. E a fibrose e calcificação da orelha vai acabar em cirurgia. Portanto, hoje se fala muito em terapia proativa. E quando a gente fala de terapia proativa, tem que pensar aí na discordância do Alexandre. Né? Você vai ficar usando antibiótico para sempre? Se isso for uma opção, usos de primeira escolha, porque você vai estar, entre aspas, queimando um antibiótico. Tá? Epa, que agora eu me atrapalhei todo aqui. Ó, uma opção para a demanda aí do Alexandre. Ô, Alexandre, se quiser abrir o microfone, viu? Se eu estiver te enchendo o saco, esse é o objetivo mesmo, tá?
Não tem problema nenhum. Pode abrir o microfone. Uma opção é essa aqui, ó. Terapia proativa só com corticoide. O que os caras fazem nos Estados Unidos? Misturam corticoide dentro dos serominolíticos. E funciona? Pois é, todo mundo mistura. Até que um grupo de autores, são esses aqui, falou, vamos ver se a gente misturar, se dá estabilidade. E deu. Deu por 90 dias. Em alguns serominolíticos que a gente não tem no Brasil. Nenhum a gente tinha no Brasil quando esse trabalho foi publicado em 2021. Qual que eles testaram que dá estabilidade e que a gente agora tem no Brasil? O novo Epiotic. O novo Epiotic, se você tirar de 15 a 20 ml de Epiotic, jogar fora e botar dexametasona no lugar, você vai ter um produto serominolítico, sem antibiótico, sem antifúngico e com corticoide. Né? E Ronaldo, aí, oi, dá licença. claro? Quando você tira 15 a 20 ml, você repõe esse volume em dexametasona? Isso, Tá, obrigada. tá? Só que a dexametasona, ela lá, 2 miligramas por ml, tá? Que esse trabalho usou. Tá, Tá? obrigada. Depois eu posso até passar para o pessoal da Associação do Trabalho, eu preciso achar ele na íntegra, se eu parar a palestra aqui para cutucar, eu vou me perder. E eu posso dividir com vocês que eu tenho esse aqui no meu computador, tá? Eles Obrigada. usaram duas concentrações. Então, você coloca de 10 a 20 ml de dexametasona, é bastante coisa. Então, na concentração de 2 miligramas por ml, se for o de 4 miligramas por ml, que a gente tem essa dexametasona em frasco ampola, aí você põe um volume menor, tá? Mas eu passo. Espera só um pouquinho, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Fica aí, não assusta não. Vocês voltaram a ver minha tela de apresentação? Não? Não, Ronaldo. Não? Espera aí. Voltou? Voltou tela Não. cheia? Agora sim. Agora sim. Voltou? Estão vendo o mouse? Sim. Tá. Ó, é esse aqui, ó. Eles usaram a dexametasona 2 miligramas por ml para chegar numa concentração de 0,1 a 0,25 miligramas por ml. Então, se você fizer a conta, vai ser de 10 a 20 ml nesta concentração. Tá? Se quiser, fotografa a tela aí, que aqui tem a explicação. É o resumo. E eles testaram aqui. Esse não tem no Brasil, esse não tem no Brasil, esse é o que nós temos no Brasil agora. Tá? Então, essa é a opção que a gente estava brincando lá com o Alexandre, que você não tem antibiótico nenhum. Tudo bem? E agora, eu fui convidado, eu tive o prazer de ir pessoalmente, né? A Virbac está trazendo para o Brasil um novo produto que só tem corticoide para otite de repetição, sem antibiótico, sem antifúngico. Só corticoide para você manter as orelhas alérgicas calmas. Então, isso agora vai chegar no Brasil, provavelmente deve chegar no Brasil antes do fim do ano, e aí a gente vai ter uma opção que a gente queria, que era um corticoide dentro da orelha para controlar a orelha alérgica, se na minha histologia está dizendo que eu não preciso usar antibiótico nem antifúngico, tá? E vou mais longe, se tiver malacésia e você controlar a inflamação, provavelmente ela vai embora sozinha, tá? Então agora vem mais um, como é que o pessoal gosta de falar? Agora vem mais um player, eu gosto desse termo, né? Vem mais um jogador aí para o nosso mercado, nós vamos ter mais uma opção, certo? Então, o grande lance é cães atópicos vão ter otite para sempre. Alguém escreveu, eu tenho muito Golden com otite de repetição. Deve ser Golden alérgico. Ah, mas ele só tem otite. Pode ser Golden alérgico. Pode ser qualquer cachorro alérgico ter como único sintoma otite de repetição, tá? Se a coisa engrossar, se eu tiver pus, aí a coisa fica feia, né? Pessoal, no chat, tudo bem até aqui?
Quem eu estou vendo na tela faz um joinha para mim, tá? Ok. Só para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, a otite alérgica, o que que eu tenho feito, né? Talvez eu não tenha amarrado o final aí do assunto. A otite alérgica eu tiro da crise, lembra, ou com uma manipulação, ou com aquela primeira tela, usando antibióticos de primeira escolha. Geralmente, otite alérgica eu vou ter malacésia, poucos cocos, ou nem malacésia nem cocos. Então, se eu tiver que, entre aspas, queimar um antibiótico, né, eu vou usar a neomicina ou, no máximo, a gentamicina. Mas eu ainda ficaria com as neomicinas, tá? Pergunta para vocês, quem quiser pode abrir o microfone ou botar no chat. Para comprar Nebacetim na farmácia, precisa de receita? Sim ou não? Sim. Precisa? Ah, Sim. então, não. Não, falei para vocês que eu fui andando até Aparecida, você não sabe o estado dos meus pés, das minhas pernas. O que que eu comprei? O que que eu comprei? Esse que eu falei É para vocês. bacetim. Não precisa de receita. Não precisa. E o que que tem no Nebacetim? Neomicina. Tudo bem? Então, a neomicina já não é mais uma preocupação. Você não está queimando grandes coisas. De qualquer maneira, é um aminoglicosídeo, tá? Mas, se você for usar um antibiótico, você vai para a primeira escolha. Agora tem pus. Agora tem pus. Aí a coisa muda completamente. E agora que vai ficar polêmico, né? Agora tem pus. Estão vendo as duas orelhas com pus aí? Trocou a apresentação? Sim? Sim? Sim. Ok. Sim. Gente, olha essa orelha do Cocker. Que medicamento que eu ponho aí? Dá para deixar assim? Não, não dá para deixar assim. Por quê? Ah, pode dar uma complicadinha. Olha essa orelha. Olha o que aconteceu com esse cão. Gente, vocês estão vendo a apresentação ou não? Tainá, tem um esquema de orelha. Estão Sim. vendo o Cocker agora? Não, agora. Poker? É, isso aqui é um Cocker. Ah, tá. Sim. Sim? É que eu achei que era a imagem do Cocker. Eu tô aqui nos Ah, bastidores, pessoal. Eu quero entrar. E não tem vaga. tá. Mas tá indo. 100 Gisele não tá pessoas. vendo, 100, não tá 100 vendo a pessoas. tua. Ah, Só um comentário. 100 pessoas na véspera do feriado, hein? Tá pois é, arrasando. certo. Ô, Júlia, isso aqui. Tá vendo meu mouse, Júlia? Só o esquema do conduto? Não tá trocando slide? Não, tá o conduto com pus ainda. Ah, é? Então, pera um pouquinho. Só uma foto. Me fala. Estão vendo agora o esquema com pus? Sim? Sim. Tem agora dois bichos cheios de pus na orelha, não? Sim. Sim? Sim. Esse aqui é um cocker. Esse aqui da seta é um cocker. Estão vendo a seta? Sim. Perfeito. Então tá bom. Cadê o pessoal do chat que não estava enxergando? Agora sim. Sim? Agora foi, foi. Boa. Então, beleza. Então vamos. Então vamos lá. Dá para deixar nesse esquema? Não. Né? Por quê? Porque, meu, agora nós estamos falando de um otite que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Olha esse cachorro. Vocês estão vendo um cachorro preto na tela? Sim. Olha,
Olha o que aconteceu com a orelha dele. Como que trata? O que que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso objetivo? Olha o cérebro com pus. Ah, o cachorro morre de otite? Ele morre de otite. Olha o cérebro com pus, né? A otite, aqui tá a bula toda espessa, inflamada, rompeu a janela redonda, a janela oval, a bactéria subiu, meningite morreu. Isso é uma foto de necrópsia, obviamente, né? Qual é o tipo de otite crônica que eu tenho? Alergia, é aquilo lá que nós discutimos. Eu tiro da crise, né? Então, qual que é o resumo? Que eu estava falando do resumo, depois eu fiquei me apanhando aqui da apresentação. Eu tiro da crise com otológico, e esse otológico que eu tirei da crise, se deu certo, como eu estou usando um antibiótico de primeira escolha, como eu optei por usar, ou eu não quero, eu quero manipular, eu vou usar um produto para a orelha 1 ou 2 vezes por semana para sempre no cachorro alérgico. Nesse momento, como ele é um cachorro alérgico, eu preciso escolher um corticoide menos agressivo. E aí eu vou para os diésteres. Eu vou para o fluorato de mometasona ou aceponato de hidrocortisona. O produto que a Virbac está trazendo é aceponato de hidrocortisona dentro da orelha, para fazer terapia de cachorro alérgico, sem antibiótico, sem antifúngico. Nesse momento, eu não vou para aquela terceira tela, não vou mandar um Auritop aí. Porque o Auritop tem quinolona e tem um corticoide muito forte. Ronaldo, mas está prestes a estenosar. Então, vamos usar o Auritop. Pô, mas ele tem uma quinolona. Faz de conta que ele não tem. Ou então você manipula a fluocinolona. É um jogo de xadrez. Mas o cachorro alérgico, depois que você tirou da crise, você vai manter ele com uma certa quantidade de corticoide para sempre. Detalhe muito importante. Olha o que esse cachorro toma sistêmico. Esse cachorro toma sistêmico, Apoquel, pode abusar do corticoide na orelha. Esse cachorro toma sistêmico, Citopoint, pode abusar do corticoide dentro da orelha. Esse cachorro toma sistêmico, ciclosporina, pode abusar. Esse cachorro toma sistêmico corticoide, passa creme com corticoide, tem o períneo inflamado, passa corticoide. Cuidado, porque o corticoide tópico não é bonzinho. Então, para você escolher a terapia proativa do paciente alérgico, você tem que ver o que ele está sistemicamente recebendo para controlar o status de dermatite atópica dele e vai escolher um corticoide que não seja tão agressivo. E como os produtos do mercado sempre têm antifúngico e antibiótico junto, é aí o jogo de xadrez. Quem que você vai queimar? Ronaldo, tem um bulldog inglês alérgico, agressivo pra caramba, ele é bonzinho. Ele só vira o demônio quando mexe na orelha dele. Posso usar Neptra? Deve. Aí, o que eu posso manipular igual Neptra? Não sei, vai ter que perguntar para a Elanco, que é patenteado o veículo. Dura um mês. Posso usar Neptra como terapia proativa? Então, mas aí você vai aplicar o Neptra 1 vez por mês, não é terapia proativa, é terapia constante. E se eu aplicar o Neptra a cada 45, 50 dias? É uma boa opção para um bulldog que morde os proprietários quando vai mexer na orelha. Não é o produto de eleição para terapia proativa, mas se o cachorro é o cão chupando manga, pode ser também. Vocês entenderam? Às vezes a gente é abordado num congresso, num encontro, fala: o que que você usa? Eu não sei. Depende do cachorro. Olha, eu gosto de usar o Exotic 1 vez por semana. Você usa? Adoro. Porque ele é furato de mometasona. E se for um York? Não. Porque toda vez que você aperta o Exotic, ele joga 1 ml de parafina líquida. O York fica surdo mecanicamente. Ele não vai ficar surdo para sempre, mas a orelha dele fica entupida de parafina. Então, para um cachorro pequenininho, é melhor o velho e bom Otomax. Vocês entenderam como é treta o negócio? Com corticoide 2 vezes por semana. É isso mesmo, Pedro. É justamente isso que eu estou falando. Você vai fazer de 2 ou 1 vez por semana o que a gente chama de terapia proativa. É bem isso, tá? Mas, se ele tiver pus, o que que causa? O que que causa? Se alguém quiser responder bactéria, resposta errada.
Não é a bactéria que causa a otite supurativa. Como é que é? Não entendi. É isso mesmo, a bactéria complica. Importante. Eu preciso fazer cultura em antibiograma? Isso aqui é um slide do Congresso Europeu de Dermatologia Veterinária. Não use cultura em antibiograma para escolher o tratamento. Por quê? Já vamos chegar lá. Guarda só esse slide. Ó, isso é uma cultura em antibiograma de orelha. Ó a bactéria, ó. Vamos lá, agora voltar para o chat, hein? Cresceu um monte de bactéria, vai. Vamos pegar essa bactéria, o isolado 1 e 2, ó. Klebsiella e Streptococcus. Vamos fazer de conta que as duas são importantes. Então, vamos discutir as bactérias agora. Vamos discutir a cultura antibiograma. Vamos lá no chat. Se eu usar tópico, ciprofloxacina, vai funcionar? Sim ou não? Vamos para o chat. Cipro está aqui, ó. Silêncio no chat. Vou facilitar a vida de vocês. Se eu usar cloranfenicol, vai funcionar? Sim ou não? Sim. Se eu usar enrofloxacina tópica, vai funcionar? Sim ou não? Pergunta da enrofloxacina agora. Não. Então vamos lá, Priscila. Se usar cloranfenicol, vai funcionar? Muito provavelmente sim. Se eu usar enrofloxacina, vai funcionar? Muito provavelmente sim. Ô, Ronaldo, mas deu que é resistente. Mas a sensibilidade e a resistência, ela é feita por extrapolação sérica. Isso, Silvia, dose sérica. Ou seja, se eu engulo um antibiótico, ele passa no meu estômago, meu intestino vai ser absorvido, vai lá no xixi, tem uma concentração de antibiótico. Isso é padronizado internacionalmente. E aí o laboratório te fala, se atingir essa concentração, mata a bactéria. Isso se chama concentração mínima inibitória. Mas isso é feito por extrapolação sérica. Como você está jogando enrofloxacina pura dentro da orelha, você está fazendo de 10 a 100 vezes a concentração mínima inibitória. Então, a concordância in vivo e in vitro não é boa para otite. Então, a cultura me serve para eu ver quem é a bactéria, se é gram positivo, se é gram negativo, mas o antibiograma, ele me ajuda. Mas quando você não tem opção, você vai pela cultura e fala, é pseudomonas. Bom, para pseudomonas é melhor eu usar uma quinolona ou um aminoglicosídeo de geração mais tardia, como a tobramicina. Claro que se eu tenho uma cultura antibiograma, eu vou olhar. Por isso que esse slide aqui da gringa, né? Por isso que esse slide da gringa está dizendo, não, ela se chama Laura Buckley, não use cultura antibiograma para escolher o tratamento. O teste de suscetibilidade corresponde ao antibiótico sistêmico. Essa começa a grande confusão das otites, certo? Então, quando você vê, você vai olhar muito mais na citologia, se eu tenho cocos, se eu tenho bacilos, junto com cocos, se eu tenho malacésia. Então, aqui eu volto lá para os meus otológicos. Aqui é a primeira tela. Aqui entram as quinolonas. Aqui eu estou lá na neomicina e na gentamicina. Aqui ainda a gentamicina pode agir. Aqui eu vou precisar das quinolonas muito provavelmente, ou de aminoglicosídeo mais tardio. Vocês entenderam como a gente escolhe agora? Então, a gente olha a citologia. Se tiver uma cultura, maravilhosa. E a cultura, pela minha experiência, hoje, sem fazer propaganda, a da IDEX é muito superior a qualquer outro laboratório. Então, precisa ver na cidade de vocês se vocês têm logística de IDEX. É outro nível. Por quê? Porque o aparelho é automatizado e é veterinário. É o Vitek.
chama Vitek 2, que tinha o Vitek 1, agora é o 2. Você põe lá, ninguém mexe. No laboratório, o aparelho faz tudo sozinho e te cospe o antibiograma. Ninguém põe a mão, não tem risco de contaminação. É outro patamar, tá? Aqui eu tenho só cocos, aminoglicosídeo. Aqui eu tenho bacilo, quinolona. Aqui eu tenho um monte de cocos, e eu já tenho alguns bacilos. Aqui é um mar de cocos. E a citologia também te mostra se o teu tratamento está dando certo. Ele volta e você faz essa citologia. Meu, você escolheu o antibiótico errado, pode mudar, né? Sempre vai lavar a orelha. Sempre vai lavar a orelha. Agora, nós estamos falando de otite bacteriana, nós estamos falando de otoendoscopia. Sai do otoscópio e vai para o endoscópio. Por quê? Tem que lavar. Por quê? Tem que lavar, né? Então, como que a gente lava? Um endoscópio rígido, é o que a gente mais usa no Brasil, uma sonda uretral no canal de trabalho, o aspirador ligado no aspirador cirúrgico. Essa sonda uretral, ela está ligada num aparelho de lavar dente, que se chama Waterpik. Então, ele vai jogar líquido, turbilhonar e aspirar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu coloquei um tubo de ensaio aqui, eu estou vendo a Cristina na tela. Me fala se você está vendo um tubo de ensaio aí, tá? Eu estou vendo aqui um tubo de Tá ensaio, assim. ótimo. Eu coloquei café. Como é que eu enxergo o fundo disso com otoscópio ou com endoscópio? Nós vamos lavar. Então, o que que a gente faz? A gente joga a solução fisiológica sob pressão e, ao mesmo tempo, aspira pela lateral, pelo canal de trabalho. O líquido vai ficando mais claro. Aqui é o fundo, poderia ser o tímpano. E agora eu vou aspirar todo esse líquido. E agora eu consigo enxergar o fundo do tubo de ensaio. Então, é um processo mecânico. A lavagem ótica é que nem lavar um abscesso. É que nem lavar uma mamadeira de bebê que gruda aquele leite no fundo. É que nem lavar um copo estreito, que você faz leite com Nescau. Ele fica aquele Nescau lá no fundo. Eu quero enxergar o fundo do copo. Eu preciso lavar, lavar, lavar. Como lá no fundo do copo é duro, eu lavo até com uma certa violência. O fundo do meu copo é um tímpano. Eu não posso ser violento, tá? E aí, o que que eu vou ter quando eu tenho pus? Dá uma olhada nisso. Eu brinco aqui que eu chamo de infecção verdadeira. Eu posso ter tumor, pólipo, má formação, perfuração, corpo estranho, estenose e posso ter infecção mesmo. Então, gente, na maioria das vezes que eu tiver pus na orelha, o meu problema não é uma infecção, são outras coisas muito mais complexas, né? E aí eu vou lá de novo, o meu cão normal, orelha normal. Neoplasia. Lavei, tirei o pus, olhei. Tumor. É por isso que não fica bom. Outro, sangue, pólipos, cistos, estenose, não tem mais passagem. Isso é um shitsu alérgico crônico. Ele começa a fazer hiperplasia, depois vira neoplasia. Que tratamento? Não tem mais tratamento medicamentoso. O lance é você pegar no começo, quando os pólipos estão pequenininhos. Você pode entrar por dentro do endoscópio com cautério e cauterizar a orelha e resolver o processo. Olha isso aqui. Como que eu resolvo isso? Má formação. Esse animal, você entra dentro do conduto dele, no meio do caminho, não tem passagem.
tem uma má formação, ele tem interrompido o conduto. Ele tinha dor. Por quê? Porque atrás disso tem um conduto. O ramo vertical dele, né? Ramo vertical, ramo horizontal, ó. Fiz um L aqui, ó. Ramo vertical, ramo horizontal. É assim que é a orelha. Tinha uma interrupção aqui, ó. Perfuração timpânica. Uma otite média que não se resolve e fica cedendo bactéria para a orelha externa. A ausência de tímpano, isso é um colisteatoma. Não tem mais tímpano. Por isso que a infecção não vai se resolver nunca. Míase dentro da orelha, dentro da bula timpânica. Eu vou mostrar o dono dessa orelha. Olha as larvas, que bonitinho. Estenose. Chega um ponto que o conduto termina em nada, é um furinho. Você vai lavando, não tem mais passagem. Estenosou, ulcerou. Por que que ulcera? Porque infeccionou. Por que que infeccionou? Porque ele era alérgico. Proliferou bactéria, deu desbiose. Essa bactéria complicou, veio a pseudomonas, estragou tudo. No processo de cicatrização, estenosa. Aqui sangra. Olha a úlcera no fundo da orelha. Não tem mais solução. Estenose, não tem mais passagem. Úlceras. Tem tímpano ainda esse cara. Essa é a pior orelha para tratar. Essa aí é uma infecção, né, verdadeira, entre aspas. Eu tenho uma úlcera que não cicatriza. Toda vez que você vai ver, tem pseudomonas aí. A gente não sabe se essa úlcera é imunomediada ou se a pseudomonas estragou o conduto. E agora não consigo mais recuperar. É uma das otites mais chatas de tratar. Se for de verdade, tem biofilme ou não? Porque ainda pode ter biofilme. Se for de verdade, então eu tenho neoplasia, tchau, cirurgia. Eu tenho pólipo, cirurgia. Eu tenho estenose, cirurgia. Eu tenho ausência de tímpano, cirurgia. Eu ainda tenho tímpano, tenho uma infecção, tenho úlcera, mas ainda tenho infecção. Olha lá, é uma otite aguda, bactéria gram-positiva, ninguém está falando de antibiograma. Ó. Quem é a primeira escolha? Neomicina, cloranfenicol, florfenicol. É gram-negativo, bacilo, é primeira otite aguda, neomicina, polimixina. Agora já vem a genta. É crônico, deve ser pseudomonas, genta, polimixina. Aí eu vou entrar com antibiótico sistêmico, ticarcilina, se ficar na pseudomonas cultura, tobramicina, enro. Aí você foi para a quinolona. Por isso que eu falo que quinolona é fim de linha. Rosenchuk, como que ele faz quando ele acha que é uma pseudomona não resistente? Então vamos lá. Ele fez uma cultura antibiograma, viu que ela não é resistente, mas ele vai escolher quem? Gentamicina, enro, marbo. Pode misturar em bancada. Fotografa isso aí. Pode misturar em bancada. Fotografa a tela do computador, tá? Eu vou ter enrofloxacina injetável com solução salina, enrofloxacina injetável com dexametasona ou com acetilcisteína. Se tiver biofilme, acetilcisteína. Isso aqui nós estamos escutando, né? Nós estamos lendo de um americano de Colorado, do Colorado University, que se chama Rosenchuk, Rod Rosenchuk. Eles misturam, gente. Eles misturam na bancada, eles misturam uma coisa com a outra em cima da pia e dão para o cliente. E se for pseudomonas multiresistente? Amicacina, tobramicina, cipro. Agora eu faço amicacina injetável, 2 ml em 30 ml de solução fisiológica, ou 2 ml em mais 8 de dexametasona nessa concentração, mais 25 de solução fisiológica, né? Então agora eu estou pegando a amicacina, que é na concentração de 250 miligramas por ml. Eu estou fazendo uma amicacina num otológico.
Eu posso usar colírio com tobramicina, lembrando que tobramicina é ototóxico. Então, agora nós chegamos na Pseudomonas, né? Se for Pseudomonas, ele acha que tem que usar corticoide de pancada, ó, corticoide até 2 miligramas por quilo, como se fosse uma doença autoimune. Depois vai reduzindo, então ele demora, ó, 2 semanas, depois mais uma, depois mais duas, depois mais duas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. São 2 meses praticamente de corticoide. E é nesse momento da Pseudomonas que ele também fala que tem que usar quinolona sistêmica. Então, é um dos poucos momentos que a gente usa antibiótico sistêmico para otite externa. É quando ela é supurativa por Pseudomonas resistente. Então, nós saímos de um patamar que eu nem preciso de antibiótico para um que eu preciso. Lembrando que antes de eu falar que aquilo é uma otite bacteriana de verdade, eu fiz uma lavagem ótica para descartar todas as outras causas. Pior ainda a concordância vivo-vitro se eu tiver biofilme. Parece um catarro na orelha. Né? Muita úlcera, biofilme. Né? Também uma para cima aqui. Parece uma clara de ovo, né? Consistência de clara de ovo, mas é marrom. Olha que nojo. O biofilme é um muco, né? É um leito de muco produzido pelas bactérias que protege as bactérias. Então, ainda que você tenha uma cultura de biograma, se tiver biofilme, aí que não vale mais nada o que está in vitro e em vivo. Olha esse bicho. 3, 4, 5 tratamentos. Vamos lavar para ver o que tem. Vamos tirar o biofilme. Mais um caso de otite de repetição. Ó, vamos tirar o biofilme. Ó. Então, eu vou lavando com solução fisiológica amornada. A hora que eu consigo tirar o biofilme, o que eu tenho? Não tenho mais tímpano, tem um buraco que termina em nada lá no fundo. Por isso que essa otite nunca vai ficar boa. Ela tem uma úlcera, ausência de tímpano, estenose. Não adianta ficar trocando de medicamento, tá? Então, eu laudei como ausência de tímpano. O outro lado, perfeito, saudável, normal, tá? Como que eu quebro o biofilme sem anestesiar o paciente? Aí tem aquelas fórmulas mágicas, né? O acetilcisteína, o Prontosan, que é para ferida de descara de decúbito, solução salina, lavando. Qual é o melhor jeito, na minha opinião? Anestesia e lava. Otite com pus, anestesia e lava. Otite com pus, anestesia e lava. Esse é o grande erro que eu vejo sendo cometido nas clínicas, tá? E eu já cometi demais. Não é pecado, não é, ai meu Deus, que absurdo, não. Você fica entrando naquela pegada do cliente que ele não quer anestesiar para tratar uma otite, né? Então aí complica. Tem umas perguntas no chat, eu vou deixar para o final, tá, gente? Se vocês não tiverem, senão a gente se atrapalha aqui na linha de raciocínio, tá? Então, como é que eu faço? Então, acho que isso talvez seja um grande resumão. Como que eu faço? Se é realmente uma infecção verdadeira, então o que eu estou querendo dizer com infecção verdadeira, né? Isso não existe, isso é um termo que eu criei. É que assim, você lava a orelha, tem úlcera, pus, não tem corpo estranho, não tem estenose, ainda tem tímpano. É só uma otite que infeccionou mesmo. Então, 80% das otites por pseudomonas, quando você não tem neoplasia, elas são derivadas de alergia crônica. Por isso que a terapia proativa é tão importante, para a gente não chegar nesses casos violentos. Então, o que eu faço? Né? Eu vou olhar a minha citologia. Eu tenho cocos, eu tenho bacilos, eu tenho trilhões de bacilos
e biofilme. Lógico que o biofilme você não está olhando na citologia, você está olhando no cachorro, né? Então, como é que eu conduzo? Isso aqui, eu volto aqui depois, né? Como que eu conduzo essas otites, tá? Deixa eu sair do modo de apresentação, eu já volto aqui. Voltei para a tela com a citologia? Sim? Ok. Como é que eu faço então? Né? Eu faço assim, ó. Depois que eu lavei a orelha, se é uma otite, entre aspas, verdadeiramente bacteriana, eu escolho o tratamento à base de citologia para cocos. Então, se eu tenho cocos, eu lavei, só tenho cocos, nada. O que eu vou usar aqui? Gentamicina, neomicina ou florfenicol, cloranfenicol. Então, provavelmente eu não uso gentamicina, perdão, neomicina, porque o neomicina eu deixo, né, para se eu precisar usar até como proativo, eu uso gentamicina ou florfenicol. Se eu tiver uma otite com bacilo e a primeira vez, eu ainda fico na gentamicina, florfenicol não mais. Eu ainda entro na gentamicina. Se for baseado em citologia mais cultura e antibiograma, no caso dos bacilos, eu olho mais para a cultura do que no antibiograma. E claro, gente, se eu tiver uma cultura antibiograma me dizendo a gentamicina vai funcionar, eu uso. Mas se eu tiver dizendo não tem nada que funciona, eu vou fazer o quê? Já vou para a quinolona. E se for biofilme, eu vou tentar associar acetilcisteína ou tris-EDTA para tentar quebrar esse biofilme. E se tiver o caso 3 e 4, ou sem biofilme ou com biofilme, mas com úlcera, eu vou entrar com corticoide e quinolona sistêmico associado. Então, eu só uso quinolona e antibiótico sistêmico se eu tiver pseudomonas, úlcera, dor, cronicidade. Se eu tiver só bacilo, eu olho a cultura antibiograma, mas eu sempre desconfio. Então, eu baseio a minha escolha muito mais na citologia e na clínica do que na cultura antibiograma. Repetindo, se a cultura antibiograma se encaixar bem, por que não? Tá? Eu acho que isso vai ser um grande ponto de discussão no nosso final. Quando que eu vou para a cirurgia? Então, assim, se eu tiver uma otite eczematosa, ela pode virar uma bacteriana? Obviamente sim, ou supurativa, como chamam os americanos. Ela pode virar uma estenosante, uma proliferativa, hiperplásica? Pode. Então, se eu achar que está começando a estenosar, eu muitas vezes faço a tal da aeração ou ablação parcial. Eu insisto que a gente acessa pouco esse tipo de cirurgia. Se eu passar para proliferativa, aí ferrou. Eu tento reverter isso com medicação. Este cachorro eu anestesiei e fiz infiltração de depomedrol intralesional. Antes, depois. Este cachorro, cadê o meu amigo lá? Puxa, agora eu esqueci o nome dele, que eu estou pegando no pé dele desde o começo. É Alexandre? Alexandre, acertei? Ele falou que não era para usar antibiótico. Ele está certo, viu, gente? Não estou dizendo que ele está errado, não. Cadê? Se manifesta aí para mim, me ajuda. Ou será que ele foi embora? Aí ferrou, né? Se ele foi embora, ficou ruim para mim. Ó, este paciente... meu Deus do céu. Esse paciente, daqui, olhando para a tela, da esquerda para a direita, daqui, passando para cá e chegando aqui,
Ele não fez nenhum procedimento anestésico, ele não fez nenhuma cirurgia. Sabe o que eu usei para ele? Auritop. Não tinha bacilo na citologia. Eu acho que nem tinha muito bactéria. Vocês não ouviram que a vida é feita de escolhas? Eu escolhi o Auritop pela potência do corticoide. Não tem nada mais pancadão do que o corticoide que tem no Auritop. Então eu fingi que não tinha uma quinolona, porque senão, gente, isso ia acabar em cirurgia. Auritop todo dia massageando a orelha, mais corticoide oral e monitora o paciente. E daqui ele chegou aqui. Agora eu faço otoscopia e começo do começo. Ronaldo, desculpa. Esse cara é alérgico, vai fazer terapia proativa para sempre. Com Auritop, agora não precisa mais. Vamos baixar a potência desse corticoide e sair fora da quinolona. Este próximo paciente, eu tentei fazer a mesma coisa, não deu certo. Mas eu implorei para o cirurgião, que é o Luiz Arthur Gilfrida, não fazer ablação total. Então, ele fez a ablação parcial. Ele tirou o tecido doente e o conduto vertical, e aqui está o ramo horizontal, preservado, e o cachorro ficou assim. Por que que você implorou, Ronaldo? Eu implorei, né? Isso é uma ablação total bem executada, isso é uma complicação com uma fístula 1 ano depois. Por que que eu implorei? Primeiro, porque a ablação total complica. Segundo, que você tira o tímpano do paciente. E por que que eu implorei? Por causa disso, né? Eu fiz uma audiometria naquele cachorro e ele tinha uma audição normal, apesar de ele ter esta situação. Então eu falei, Luiz, por favor, o cachorro está escutando, não arranca tudo, é bilateral. Ele falou, pô, Ronaldo, não dá. Eu falei, meu, tenta. O proprietário está ciente que você pode tentar e não dar certo, a gente fazer uma segunda cirurgia e tirar tudo. Mas ele escuta. E ele me mandou um áudio falando, eu achei que não ia dar certo, ficou bom pra caramba. Se você não chegar a resolver essas otites, elas podem acabar nisso aqui. Otite média bilateral. Este animal, acho que vocês conseguem ler na tela, tem meningite associada à otite. Esse pastor alemão é o dono daquela míase dentro de bula timpânica. Qual é o sintoma? Quer botar no chat? Põe no chat para mim, ajuda eu de novo aí. Quem já teve otite, qual é o principal sintoma que você sentiu quando você teve otite? Por favor, me ajuda aí no chat. Ah, peraí que alguém escreveu. Ah, era o Alexandre, ele apareceu. Quem já teve? Camila, você ficou com a cabeça de lá? Dor, ó, dor, Janaína. Dor, Sheila. Dor. Sabe que otite o ser humano tem? Ó, a Ana teve coceira. A Ana teve uma otite externa. Muita dor latejante. Todos os outros tiveram otite média. O primeiro sintoma de otite média é dor. E nós, veterinários, ficamos esperando o cachorro ter paralisia facial, head tilt, para falar, ele tem otite média. Aí eu sou contra cortar o rabinho do Yorkshire. Agora, o meu paciente com otite média, eu deixo ele 1 ano com dor, para um dia ele entortar a cabeça e ele fala, ai, olha que ele está com otite média. Você está rindo, né, Taina? Esse é o veterinário. Esse é o veterinário. Nossa, não pode. Mas a otite média deixa, né? Então a gente tem que intervir antes para não virar uma meningite, para não dar aquele abscesso, o bicho morrer de otite, tá? Tudo bem? Então, esse é o grande desespero, tá? Então hoje a gente, além de fazer a autoendoscopia na clínica, a gente faz a audiometria para entender o prognóstico. Ele tem um tumor dentro da orelha, ele não tem mais audição, ou ele tem biofilme, não tem mais tímpano, ou ele tem uma úlcera, ele ainda tem tímpano, mas ele não escuta mais, para que eu vou ficar deixando ele com esse foco infeccioso? Aí talvez seja uma boa indicação a ablação total, ó. Essa onda de cima é da orelha doente, ele não faz traçado, ele está surdo.
essa onda de baixo é de uma audição normal. Então, isso é a tal da resposta evocada do tronco encefálico. A gente tem associado a isso a otoendoscopia para falar essa orelha tem salvação ou não, dá para tentar alguma coisa ou nem precisa mais tentar. É um olho com glaucoma, ele não está mais enxergando, é um glaucoma que está gerando dor. Talvez o melhor caminho seja a enucleação. Talvez o melhor caminho seja a enucleação, tá? Eu vou fazer um jabazinho aqui do meu curso de extensão que a gente tem, junto com a Equalis, e eu tenho um curso de pós-graduação. Então, se alguém se interessar, a gente já tem aí mais de 10 anos, tanto o curso de extensão quanto o curso de pós-graduação. E eu pedi autorização antes. Eu gosto de emoção, eu tenho um filhote de Cavalier agora, o Cavalier tem otite média secretória primária, eu sou um cara que gosta de emoção. E eu pedi autorização antes para convidar vocês, principalmente que é da Zona Norte, né? Que o primeiro contato nós fizemos dessa associação foi pela Zona Norte, né? Eu vou fazer um evento na minha clínica no dia 9 de novembro, à noite, presencial, então, para que as pessoas conheçam a clínica, para a gente falar de otite média, para a gente falar de audiometria, para a gente falar de miringotomia, de lavagem de orelha média, que é uma coisa muito mais aprofundada. Então, obviamente, isso é para quem gosta de dermatologia e quem gosta também de otite, tá? Então, quem quiser participar, por favor, mandar o WhatsApp nesse número, depois eu vou pedir para o pessoal da Zona Norte divulgar mais uma vez, que talvez nem todo mundo esteja aqui hoje, né? E para que vocês nos visitem, vejam o nosso serviço e a gente falar um pouquinho mais de otite média, que aí é muito nicho, é muito focado, é muito específico e realmente tem que ser gente que gosta do assunto, tá bom? Gente, eu acho que eu bati 8 minutos a mais do que eu tinha para falar, que me falaram de 1h30. Se deixar, eu fico aqui até amanhã, mas eu estou tranquilo. Se vocês quiserem fazer pergunta no chat ou até abrir o microfone para ficar mais dinâmico, eu estou disponível para isso. Foi muita informação, que é muita coisa para falar nesse tempo, tá? Mas estou disponível aí para a gente debater, né? Principalmente se a gente quiser falar dessa questão do antibiótico, como que escolhe e tal, que eu acho que isso sempre é muito desafiador e muito polêmico, tá bom? Mais uma vez gostaria de agradecer vocês e eu vou passar a palavra para a associação. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, Ronaldo Lucas. Só passando para avisar que o pessoal aqui estava tentando entrar. A gente achou que não ia dar nem 90 pessoas pelas inscrições, mas bateu 100 e ficou ali no 98, 97 firme. Eu só queria saber se a gente pode disponibilizar essa palestra, a gravação, e também se você pode compartilhar o PDF que o pessoal está pedindo, o pessoal que não conseguiu entrar. Tá. Ó, a apresentação, eu acho que pode compartilhar, tá? Mas, na verdade, vocês vão ficar com essa apresentação na nuvem, né? Vocês vão compartilhar um link, é isso? Isso. Tá. O que eu vou pedir é que vocês deem um prazo, 15 dias, tá? Porque depois, daqui a um ano, pode ser que eu falei, não existe mais o Faz produto, não mais é mais sentido. esse o conceito, né? Infelizmente, né, falando um pouquinho de desvirtuar o que a gente vê por aí, outro dia faz tempo, faz mais de um ano, uma instituição, sei lá, acho que de um mailing, de alguma coisa assim, me oferecendo de comprar as minhas próprias palestras nos congressos da Anclivepa. Então, quando você vai dar palestra no congresso da Anclivepa, vem sempre um babalu lá e fala, posso gravar sua palestra, professor? Eu sempre falei, pode. Não... Aí os caras começaram a vender isso, e não foi da Anclivepa, né? Aí você fala, pô, mas da onde? Como que o cara teve acesso a isso? Então, aquela coisa do cara filmou a tela do computador, compartilhou com um amigo que tem habilidades, né, de hacker. Então, e era uma coisa muito desatualizada, né? Aquela coisa de você pegar uma palestra de 6 anos atrás e falar, não, usa o ceruminolítico ácido, é legal. A gente não usa mais, né? Então, eu acho que se vocês puderem, sei lá, limitar em 30 dias, eu faço isso com o próprio VetSmart. Pode deixar? Pode. Deixa no ar 30 dias. Daqui 30 dias derruba. Acho que é tempo mais que suficiente para quem quiser assistir, Perfeito, então. tá? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Cris, vai falar alguma coisa?
Tem mais perguntas aí que ficou, Tainá? Tem sim, ó. Deixa eu buscar aqui, que eu vi que o pessoal foi falando antes de eu perguntar. Acho que tem Tá. umas coisas legais. Ó, a Patrícia perguntou uma coisa legal e cotidiana, né? E se ele for diabético? Temos um grande problema, tá? Talvez para o diabético, o melhor é o aceponato de prednisona ou prednisolona, né? Ou aceponato de hidrocortisona. São três possibilidades, né? Uma delas é o Cortavance, que dá para usar dentro da orelha, e agora provavelmente chega um produto com a mesma tecnologia, não vou estragar o lançamento, mas que é o aceponato. Se ele for diabético, você pode fazer terapia proativa, mas você tem que buscar os diésteres. Aceponato de hidrocortisona ou fluorato de mometasona e vai ter que monitorar. Ah, Ronaldo, o endócrino proibiu de usar. Então devolve a otite para o endócrino. Se não pode usar corticoide numa otite alérgica crônica, fala para o endócrino resolver, talvez com uma esmeralda verde, talvez com passe de mágica a gente consiga. É impossível uma otite alérgica você tratar sem corticoide, tá? Então, a Patrícia fez uma pergunta na veia, né? A pergunta aquela paulada na nuca. É difícil, mas não tem muita opção. Ah, eu já vi tentar com tacrolimus. É uma tentativa viável, plausível, pode ser tentado, tá? Mas eu acho que o resultado é pobre. Então, tentar usar um diéster que não dá muita repercussão sistêmica e dá um bom efeito tópico, tá? Se a Patrícia quiser abrir o microfone, não tem problema. Se quiser contra-argumentar. A Tatiane perguntou, então podemos estabelecer tratamento de otite crônica apenas pela citologia? Então, se você tiver uma cultura, é muito legal. Tanto é que eu falei da AIDS, porque eu faço muita cultura na AIDS, né? Mas é que você tem sempre que olhar com desconfiança. Não é a cultura nos interessa muito, o antibiograma mais ou menos. É um bacilo, pode ser um proteus, pode ser uma Klebsiella, pode ser uma Escherichia, pode ser uma Pseudomonas. Com quem que eu estou lidando? A cultura vai te responder. E o antibiograma? Olha, só deu que o convênia funciona. Não vai funcionar o convênia para uma otite externa bacteriana. Você vai ter que desafiar o antibiograma. E aí, se crescer Pseudomonas, você vai para uma quinolona. Se crescer uma Escherichia, você pode pegar até mais leve, né? Então, é isso, Tati. Você pode usar muito mais a histologia do que a cultura. Se você tiver as duas ferramentas, maravilhosas, mas olhe mais a cultura do que o antibiograma, né? Sempre a gente faz cultura e antibiograma e o preço é o mesmo, mas se preocupe muito mais com a espécie de bactéria do que o antibiograma está te dizendo, porque em orelha a concordância é baixa, porque você está usando uma concentração muito alta de antibiótico. Deixa eu ver aqui. Tem gente agradecendo. Eu que agradeço, fico feliz. Para tratar sarna de Autodesk, eu gostava muito do Natalene, mas saiu. Ah, eu acho, Vilmar, que pode usar, mas eu acho que hoje o grande lance é a isoxazolina. A não ser que seja um bicho de ONG, que fica caro, né? Antigamente em ONG a gente pegava até o fipronil e colocava dentro da orelha. Mas é muito off-label, é muito fora da bula. Então, se for um cachorro de um proprietário ou tutor, né, como vocês queiram chamar, que tem condição financeira, acho que a melhor saída para isso são as isoxazolinas mesmo, elas são bem efetivas. O Revolution é uma opção, o Advocate outra, mas lembrar que mesmo que você use uma isoxazolina, tem que usar um serominolítico, porque nenhum produto mata o ovo. E lembra, o Todex você também tem que controlar o ambiente, tá? Esse talvez é um erro de bicho que fica se reinfectando. Por isso que canil é tão difícil se livrar do Otodex, porque ele fica no ambiente. Juliana falou que a cultura de biograma não entendeu. Espero que agora você tenha entendido, senão eu acho que vale a pena assistir de novo, porque não dá para a gente resumir aqui. Foi, acho que metade da palestra, tá? Ou depois você me escreve, Juliana. Pega meu contato, eu passo meu e-mail aqui, você me escreve, tá? Tacrolimus às vezes não adianta. É isso aí, Patrícia.
Eu acho que é isso, gente. Não sei Ô, se Ronaldo, Ronaldo, manda bala. posso fazer duas perguntas? Lógico. Eu tenho utilizado bastante, quando eu uso serominolítico, eu tenho usado, não sei se está correto, 3 dias, antes de começar o tratamento, se precisar usar o medicamentoso, eu faço só o serominolítico, eu uso 2 vezes por dia. Eu queria Tá. ver com você se você faz junto, como que Não, perfeito, normalmente é o seu Patrícia. conduta. Faço a mesma coisa que você. Faço uma ou duas vezes por dia, só o período que eu não sei. Assim, eu faço de 3, às vezes eu olho aquela orelha e falo 10 dias, né? Esses 7, 10 dias, 3 dias, é mais ou menos, eu não sei quem de vocês aqui gosta de cozinhar, né? Mas tem um cara na internet que ele é muito engraçado, o pessoal chama ele de cabelo, né? Ele faz assim, joga um pouco de farinha. Pode dizer, mas quanto? Joga assim, ó, né? O cara vai e sai umas baita receitas, né? A nossa avó faz assim, né? Porque às vezes o cara fala, quando você decide se é 5 ou 7 dias? Ah, não tem muito uma mágica. Você vê a quantidade de cera, é melhor usar mais do que menos. Então você fala assim, tô na dúvida de 3 dias. Então faz 5, 6. Depois que você limpa, você vai para o produto terapêutico, porque o pH deles são diferentes, né? E o veículo é diferente. Então, você tem ceruminolíticos como o cerumene americano, que ele é meio oleoso. Aí você jogar um produto hidrossolúvel, né? Não sei se vocês perceberam, o Neptra tem o cheiro do corta-avanço, ele tem álcool. Você passar Neptra no esmalte, tira. Assim, você jogar um álcool em cima de um negócio meio viscoso, não vai dar certo. Então, primeiro limpa, tô junto com você. E depois usa o produto terapêutico, né? Ah, tá cheio de malacésia e tá começando cocos. Eu quero usar, que seja, eu quero usar um Otomax. 3, 4, 5 dias de seruminolítico, acabou, no dia seguinte você começa o Otomax. O Otomax é oleoso, o seruminolítico às vezes é meio hidrossolúvel. Então, você vai misturar coisas que não devem ser misturadas e ninguém sabe o que vai dar certo ou não. Por isso que apesar de ter gente que faz diferente, eu concordo com você. E com relação ao Tite em gato, se ele não deixar manipular, como que você atende gato também? Sim, atendo gato também. Putz, otite, otite em gato, se não deixar manipular, vai ser tragédia. O Neptra não pode usar em gato. Já vi gato veterinário se confundir usar. O gato aí faz head tilt na hora, né? Não sei se todos os gatos. A gente precisa começar a ver se esses caras não lançam alguma coisa para gato bravo, né? Com a mesma tecnologia. Eu teria menos medo do Exotic, pela fórmula dele, né? Mas ele também não é indicado para gato. Mas eu teria menos medo dele. Mas também você teria que aplicar 5 dias e que o proprietário tivesse concordância de fazer off-label, né? Gato, graças a Deus, tem menos otite alérgica do que cão, mas gato tem mais otite média. E otite média, depois que você faz meningotomia, dá para você tentar com medicação sistêmica, tá? O que que eu faço em gato que eu faço meningotomia? Eu uso bastante corticoide, às vezes até injetável, Depomedrol, que eu não uso para cão, mas uso bastante para gato. E gosto muito da azitromicina para gato com otite média, depois que eu fiz meningotomia e lavei. Mas a gente usa colírio dentro da orelha que foi perfurada. Eu acho que se o gato ou o cachorro for bravo, o cachorro você segura na marra e põe o Neptro. O gato, poucas opções, tá? O sistêmico é chato. Vai resolver, mas você vai ter que ficar no corticoide. E aí, daqui um tempo, vai te dar um problema. É Obrigada. desafiador, tá? Ronaldo, no último caso que você apresentou, você falou que fez infiltração de Depomedrol, né? Em um caso deu certo e no outro não deu, é isso mesmo? É isso aí, é isso mesmo. Tá, Tá? E ok. uma coisa importante, Valmir, é assim, faz o Depomedrol. Qual que é a dose de Depomedrol? Eu devo ter aqui em algum slide, mas assim, você pega a dose convencional de Depomedrol, eu não sei se é meio miligrama por quilo, não sei, tá? Então dá uma olhada nessas tabelas de dose aí. E aí você vai ver qual vai ser aquele volume. Por exemplo, é um Golden. 1 ml tá ok para um Golden. 1 ml é muito Depomedrol para um Yorkshire. Mas no geral eu vejo aonde era o orifício, certo? Deixa eu ver assim, onde Uhum. era o orifício. E eu vou fazer 5 pontos de infiltração, né? Deixa eu virar assim. Eu vou Ah, fazer tá ok. 5 pontos de infiltração. Mas então eu preciso Certo. de 0,7, 0,8 ml. Depois, se ele for um Yorkshire, para aquele cachorro,
o volume de 0,2 de depomedrol dá. Então, eu 0,2, 0,8 de solução fisiológica, agora eu tenho um volume de 1 ml. E eu escolho 5 pontos ao redor do orifício que está estenosado. Infiltro. Pega uma seringa que tenha aquele locker. Porque se você pegar a seringa convencional, a hora que você fizer pressão, vem no teu olho. Porque tem pouco espaço morto. Você tem que colocar entre a cartilagem e a pele. Então, é muita pressão que você faz, tá? Anestesiado, o bicho está anestesiado. Sim. Tá? Deu certo, começou a abrir, sapeca auritop, aí esquece a história do antibiótico. Aí você vai ter que usar um corticoide muito potente para fugir da cirurgia. Não deu certo, vai para a cirurgia. Ok. Valeu, obrigado. Imagina. Mesmo com Neptra ou ceruminolítico alguns dias, se tiver pouca cera, não. Se tiver bastante cera, prefiro primeiro limpar para depois pôr o Neptra. Você não usa o Ursúnia, por que não fala dele? É que assim, Patrícia, eu gosto do Osurnia, eu acho o veículo do Osurnia mais legal que o do Neptra, mas hoje o Neptra tem um corticoide mais seguro. Espera só um pouquinho. Pode falar. Pode o quê? Pode, pode. Lógico que pode. Desculpa, gente. Minha filha me perguntando se ela podia brincar com os cachorros. Pode. É, o, o Osurnia tem dois inconvenientes. Ele tem um corticoide mais potente, é valerato de beta-betazona, então é um corticoide que faz repercussão sistêmica e tem que aplicar 2 vezes. Tanto é que a Elanco tinha os dois. A Elanco tinha o Osurnia e a Bayer tinha o Neptra. Quando a Elanco comprou a Bayer, ele ficou com os dois e eles optaram pelo Neptra, ele dura mais, é uma aplicação só e tem um corticoide mais seguro, tá? Agora é uma questão de custo-benefício. Cerumin, não, Juliana, hoje não tem o mínimo sentido usar cerumin, porque o volume é pequeno, você tem que amornar, comparar ele com Surosolve, com Epiotic nova fórmula. O ceruminolítico da Genera é bom também, eu não citei ele, mas eles vieram agora com pH neutro, com uma nova fórmula. Não vejo muito sentido de usar cerumin. Em gatos também não pode Osurnia, não. Osurnia é só para cão. Vou até olhar, viu, Priscila? Mas tenho quase certeza. É só cachorrinho, tem só cachorrinho na capa. Não é para gato, não. Deu, gente? Sim. Pessoal que tá entrando ainda, não quer ir embora, não. Tô admitindo ainda pessoas aqui, professor. Pronto, Mas pessoal. acho que já deu também. Finaliza aí. Só fazer um convite aqui rapidinho antes da gente fechar. A gente vai ter no dia 17 de outubro a palestra com a Ana Balda. Vai ser às 20 horas também, com o tema dermatite atópica. Então, estão todos convidados. Vamos tentar resolver essa questão da presença das pessoas na sala, aumentar a quantidade. Mas venham e cheguem cedo para não correr esse risco também de ficar de fora. Gente, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer sempre participar desse tipo de coisa. Eu sempre fui um cara ligado a associações, a entidades de classe. Depois, por problemas de doença na família, eu me afastei, eu não quero mais voltar. Acho que eu dei minha contribuição aí por bastante tempo, mas acho que é isso, a veterinária tem que se fortalecer, né? Eu acho que esse tipo de iniciativa, então, assim, quem é da diretoria, eu sei que são os abnegados, né? Trabalham de graça, escutam reclamação de todos os lados, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, tem sempre uma reclamação,
mas quem participa sabe o trabalhão que dá, gente. Então, eu queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, agradecer o convite. Depois eu vou pedir apoio do pessoal da Zona Norte para divulgar esse evento aqui de otite lá na clínica. Para quem gosta, quem se interessou, manda. Professor, pode enviar aqui para mim, naquele contato que a gente conversou, vou dar um oi de novo, e aí eu envio no grupo, porque a gente criou um grupo com essas pessoas que estão aqui. Aí eu envio Ah, no grupo, a legal. gente já compartilha com os grupos. Show de Tá bom? bola. Te envio assim que a gente desligar. Agradecer, né? Estou à disposição aí para outras oportunidades e agradecer também por vocês estarem aqui na véspera de feriado, que realmente é surpreendente, né? Quando eu falei, puta, eu mudei a data, é véspera de feriado, vou ter eu lá. Mas aí teve uns amigos que me prestigiaram, então eu fico bastante feliz, gente. Muito obrigado a todos.